Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um convidado hoje. A gente vai conversar sobre arquitetura de software, né? Essa coletânea de vídeos faz parte do curso de arquitetura de software de ciência da computação, lá da UFCG. Hoje eu estou aqui com o Pablo Antonino, que é gerente do Departamento de Engenharia de Software Embarcado, lá do Fraunhofer, que é o Instituto de Engenharia de Software Europeu. Pablo, é um prazer estar falando contigo. Eu agradeço assim antecipadamente pela sua colaboração e de longe, assim, de todos os convidados que recebi, você é o mais bem vestido, né? Você está com a camiseta aí do maior time do interior do Nordeste, né? Tudo bem, Pablo? Ô, Joãozinho, obrigado aí pela apresentação. E é uma alegria para mim estar aqui, rapaz, conversando com você, com a turma de arquitetura de software da computação de Campina Grande, da UFCG, não é? Eu sou filho dessa escola aí, fiz mestrado lá. Eu e o João, a gente trabalhou no mesmo laboratório, o antigo GMF, Grupo de Métodos Formais. E, pois é, eu estou aqui no Fraunhofer já há 11 anos, como o João falou. E é uma alegria para mim poder compartilhar um pouco da experiência que eu tenho tido aqui, projetos de arquitetura de software. Muito bacana, Pablo. Agradeço novamente. Assim, pelo que eu entendo, você vai falar um pouquinho sobre o Instituto e dos projetos que você trabalha com arquitetura de software na prática, né? Eu tenho certeza absoluta que vai ser super proveitoso para quem está assistindo, especialmente para os alunos da disciplina. Então, fica à vontade, pode começar a apresentação. Obrigado, João. Então, exato, eu queria falar um pouco começar um pouco falando sobre mim, né, sobre de onde eu vim, o que é que eu faço. Como eu falei, eu estou no Fraunhofer IES desde 2009. Eu já passei por várias funções aqui dentro do Instituto. Comecei como, chama o título de engenheiro de software mesmo, e depois tive várias gradações aqui dentro, de senior engineer, de gerente de projeto, e desde 2017 eu ocupo o cargo de gerente do departamento de engenharia de software embarcado aqui. O departamento que eu sou responsável, a gente tem 15 engenheiros que trabalham full-time em projetos ligados à indústria alemã, à indústria asiática e à indústria norte-americana, são onde os nossos principais clientes estão, não é? Além das minhas atividades aqui dentro, do Fraunhofer, eu também trabalho, dou aula na universidade aqui, na Universidade de Kaiserslautern. Eu dou um curso de arquitetura de software e sistemas no semestre de verão, e no semestre de inverno dou um curso de sistemas em tempo real. E eu também tenho contratos não permanentes, mas assim esporádicos, com a Universidade de Business, numa cidade aqui perto, chamada Mannheim. E lá eu dou um curso de processo de desenvolvimento de software, né, para o pessoal da graduação. Quanto à minha formação, eu tenho um doutoramento em ciência da computação, aqui pela Universidade Local de Kaiserslautern. Eu fiz meu doutorado em paralelo ao meu trabalho. Não foi nada fácil, mas, graças a Deus, consegui. Eu fiz meu mestrado na ciência da computação, em Campina Grande, e fiz um bacharelado na UFPB, também em ciência da computação, e fiz um curso de tecnologia em telecomunicações, em rede de telecomunicações, no antigo Cefet-PB, que hoje é o IFPB, né? Eu acho, como eu falei para João, eu acho por bem dar uma explanação do que é o Fraunhofer, em si, a sociedade Fraunhofer. O Fraunhofer, ele não desenvolve pesquisa básica. A gente entende que a pesquisa básica, ela é feita, básica, como a gente diz, ela é feita pela universidade, e tem alguns institutos também que são encarregados de pesquisa básica, como, por exemplo, é o caso do Max Planck, não é? O papel do Fraunhofer no modelo alemão de inovação, ele trabalha na outra ponta junto com a empresa. A gente está na ponta da inovação. A gente entende o que a pesquisa básica faz e traduz isso daí e tenta levar isso daí para a ponta da empresa, né? Para a linha de produção da empresa, onde é que o pessoal está trabalhando já na adoção da tecnologia. Então, a gente basicamente pega o conhecimento básico e transforma aquilo que pode ser usado no dia a dia das empresas, não é? A sociedade Fraunhofer como um todo, que é o Fraunhofer Gesellschaft, tem mais de 25 mil funcionários, espalhados na Alemanha como um todo. Vocês podem ver nesse mapa aí, cada pontinho verde aí mostra um instituto. São ao todo 72 institutos,
espalhados pela Alemanha e tem em alguns lugares do mundo também, por exemplo, China, Japão, Canadá, Estados Unidos e outras localidades. Em termos de volume de contrato, o modelo de negócio do Fraunhofer é bem interessante, porque a gente não pode ser 100% financiado com contrato de serviço, porque isso aí ia perder a caracterização de ter o fator inovação, né? Ele ia se perder um pouco. Então, assim, pelo menos 1/3 dos volumes de contratos que nós temos tem que ser de projetos de consultoria de serviço para a empresa privada, e o segundo terço aí, vamos dizer assim, ele é de projetos de pesquisa mesmo, que são de financiamento, que vem de vários fundos europeu, de fundo nacional, de fundo regional, para que a gente também possa entender quais são as tecnologias que estão acontecendo e as inovações que estão acontecendo, para que a gente leve isso para a indústria, né? E o outro terço aí, ele vem de financiamento interno, para que a gente possa desenvolver conceitos novos, ferramentas novas e por aí vai, né? Mais ou menos esse que chamo o modelo Fraunhofer de financiamento. Algumas tecnologias e algumas coisas que são patentes do Fraunhofer, mas que não se tem tanto conhecimento, por exemplo, o formato MP3, né? Ele vamos dizer assim, acho que uma das patentes mais conhecidas e mais antigas. A patente de LED, por exemplo, tecnologia de LED também é patente do Fraunhofer. E tem uma última patente aí, que isso é coisa do ano passado, 2019, que é um tratamento para leucemia, que ele é baseado em uma terapia celular, que também é tecnologia Fraunhofer, junto com a empresa suíça chamada Novartis, do ramo farmacêutico, né? E são 3 patentes aí que, vamos dizer assim, que a gente bate no peito e dá orgulho de ser de participar do Fraunhofer, né? De ser parte dessa instituição. Isso aqui vocês estão vendo é o prédio aqui em Kaiserslautern, que é onde eu trabalho, onde eu estou, onde o instituto que eu trabalho está. A gente está aqui, esse instituto existe desde 96, e aqui especificamente a gente tem na casa de 250 funcionários trabalhando aqui nesse prédio, e as áreas de negócio que a gente trabalha, que a gente dá consultoria, que a gente também pesquisa tecnologias para essa área, é no setor automotivo e de transporte. A indústria automotiva alemã, vocês sabem, é muito forte. Mas a indústria automotiva europeia, de maneira toda, a gente trabalha bastante, dou bastante consultoria. A indústria asiática, a indústria automotiva e aviônica também, europeia e norte-americana também, estadunidense, a gente trabalha bastante com eles. O setor de automação industrial, e isso daqui é onde eu vou focar hoje, na apresentação mais técnica, falando sobre arquitetura de softwares e técnicas de arquitetura, padrões arquiteturais para a indústria de automação, principalmente nesse boom que a gente tem aí da indústria 4.0, não é? E mostrar como a gente tem trabalhado com isso e o papel que a arquitetura de software ele desempenha em sistemas dessa natureza. Digital Health também, a gente tem bastante projetos nessa área. Na parte de defesa, e por último, essa parte de plataformas de negócio, ecossistemas digitais e assim por diante. Aqui o nosso instituto, a gente foca bastante na área de sistemas de informação, em sistemas embarcados, sistemas mobile, né? Não apenas desenvolvendo esses sistemas ou conceitos para esses sistemas, mas também pensando em serviços digitais ou digital services. A parte que tange a minha competência, a unidade que eu sou responsável, é mais essa parte daqui de baixo. A gente trabalha bastante não apenas com o sistema embarcado em si, mas sistemas autônomos e sistemas cyberfísicos. E, de repente, vale a pena fazer uma diferenciação aqui do que é sistemas embarcados, que a gente entende como sistemas embarcados, e o conhecimento que eu vejo difundido por aí. Nós não consideramos, por exemplo, que o sistema que roda dentro de um celular ele seja classificado como embarcado
nessa categorização que nós temos aqui. Tudo bem, ele é embarcado aqui, mas a gente interage com ele. Eu consigo interagir com iOS, com aplicativos e assim por diante. O sistema embarcado que a gente considera é aquele sistema que não vai ter uma interação visual direta com o usuário. Por exemplo, o sistema embarcado que a gente desenvolve aqui na unidade que eu sou responsável, que a gente dá consultoria, é um sistema de um freio de um carro. É aquele sistema que, quando você pisar no freio, ele vai fazer o cálculo de qual torque vai ser necessário para jogar nos bujões de freio. Ou é um sistema, por exemplo, que vai fazer o controle da velocidade do veículo, mediante a distância do veículo que está na frente, se você tiver com cruise control, por exemplo. Então, é aquele sistema, a gente costuma dizer que é aquele sistema que o usuário não vê, mas se ele falhar, vai ter um problema sério. Né? Então, é um sistema de freio, é um sistema de tração de um veículo, é um sistema que roda numa planta nuclear, ou sistema que faz o controle de propulsão de um avião. Então, são esses tipos de sistema que a gente trabalha. E o que a gente tenta aqui trabalhar é sempre focar no que a gente chama de Smart Ecosystems, né? Para que a gente possa ter sistemas que são autônomos, cyber-physical, e móveis, e sistemas, vamos dizer assim, computacionais tradicionais, todos convergindo para o que a gente chama de Smart Ecosystems aí, não é? A gente tem também competência aqui na área de Big Data, na parte de Analytics, não no meu departamento, mas tem outros departamentos que são especializados nessa área. Só para que vocês possam ter uma ideia aqui da estrutura que a gente tem aqui. Isso aqui é, vamos dizer, o organograma. Aqui a gente tem aqui 3 departamentos técnicos, ou 3 divisões técnicas, sistemas embarcados de Smart Digital Solutions, sistemas de informação, e o departamento que eu sou responsável, ele pertence à unidade, à divisão de sistemas embarcados. Na nossa divisão de sistemas embarcados, nós temos 3 departamentos e eu sou responsável por um deles. Isso aqui são alguns dos clientes que a gente tem aqui, que a gente oferta, que a gente dá consultoria, que a gente trabalha junto já há bastante tempo. Isso aqui são algumas, como eu falei para vocês, eu vou focar hoje, eu comecei com o João, né, arquiteturas para sistemas de produção industrial e o papel que isso tem desempenhado, isso, e por que eu escolhi isso? Isso tem sido um tema muito quente. Então, assim, desde 2016, 2017, que eu comecei o meu departamento começou a trabalhar mais intensivamente nisso, e eu tenho viajado bastante para falar sobre isso daí, eu estava, pelo menos, antes da pandemia. Isso aqui foi um evento que teve de inovação, que aconteceu em Beijing, na China, só alguns exemplos, né? A gente trabalha também junto com alguns parceiros no setor de transporte, mas não no transporte tradicional. Por exemplo, isso aqui foi falando junto com o pessoal da John Deere sobre a agricultura 4.0 e como sistemas autônomos, máquinas autônomas, elas têm um papel importante no desenvolvimento de agricultura de precisão e agricultura sustentável. Né? Isso aqui, esse evento, inclusive, ele foi em São Paulo, bem interessante. Outros setores têm se interessado também em conceitos que a gente tem desenvolvido para o sistema automotivo, e o domínio de plantas industriais. Isso aqui foi uma matéria que foi feita pela revista de um hospital de São Paulo, de bastante renome, o Hospital Oswaldo Cruz, e eu dei uma entrevista para eles lá, falando justamente sobre inovação e aplicação de conceitos nessa área de inovação. Então, somente para vocês entenderem o que é que a gente tem acontecendo por aí. Eu queria fazer essa rápida introdução para vocês, sobre quem sou eu, onde é que eu trabalho, por onde eu tenho andado, o que é que a gente tem feito. E agora eu queria partir mais para uma conversa mais técnica, falando sobre conceitos arquiteturais para a indústria 4.0. Eu acho que, de repente, antes da gente entrar em alguns conceitos básicos de arquitetura para esse tipo de sistema, vale a pena falar um pouco do que é a indústria 4.0. Né? A gente tem escutado falar muito sobre essa quarta revolução industrial e o que de fato isso é, né? O que de fato isso representa. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo, ele mostra a evolução, vamos dizer assim, das 3 revoluções industriais que aconteceram. A primeira, que foi no século XVIII, que é a famosa Revolução Industrial, que a gente conhece, que a gente estuda nos livros de história. Mas no começo do século XX, tem uma segunda revolução industrial, que é conhecida também, que é quando a eletrônica começou a tomar
algum papel relevante aqui, não é? E a gente tem, no começo da década de 70, ou no começo dos anos 70, a conhecida como a terceira revolução industrial, onde, vamos dizer assim, a segunda revolução industrial são sistemas elétricos, né? E a terceira é com sistemas eletrônicos, vamos dizer assim. E aí a gente já tem sistemas de computação, que são as modernizações das fábricas, né? Foi aqui onde as PLCs, né, que são Programmable Logical Controller, o pessoal da engenharia elétrica conhece bem isso daqui, o pessoal da computação não tem tanto conhecimento, mas as PLCs têm um papel fundamental na modernização da indústria, de como ela é hoje, né? E a gente fala que a gente está aqui, hoje em dia, a gente está vivendo esse momento de transição, que a gente está saindo da era dos PLCs tradicional, da Revolução Industrial, dos PLCs tradicionais, e entrando numa nova era industrial que é baseado em sistemas cyber-physical, né? O Cyber-Physical Systems. Então, é aqui onde a gente se encaixa, é para esse tipo nessa coluna que os sistemas que a gente tem desenvolvido, eles se classificam. Quais são alguns aspectos chaves que a gente tem nessa quarta revolução industrial, vamos dizer assim, ou para sistemas dessa era? A primeira coisa é o networking de processos, produtos e serviços, não é? Toda essa parte de comunicação entre os diferentes sistemas é algo fundamental. O que a gente tem aqui é o seguinte, pessoal, tem muitos conceitos desses que vocês podem dizer, mas esse cara está falando de conceitos de networking, e a gente tem a internet, e a gente tem redes que são absolutamente sofisticadas. Por que isso é novo? Por que isso é um desafio? Porque o domínio é novo. Então, assim, uma coisa é você falar sistemas que estão rodando em um computador, sistemas que estão rodando no seu celular, outra coisa é você falar de um sistema que está dentro de um chão de fábrica. Não existe trivialidade, não existe mapeamento um a um de que uma solução funcionou em um dispositivo móvel, em um computador, que eu posso transferir isso para um sistema que está rodando no chão de fábrica. O contexto é outro, as restrições são outras. E por mais que a gente tivesse, vamos assumir que existisse uma trivialidade tecnológica de transferência, existe ainda o processo de certificação, que é algo que no domínio de sistemas embarcados ele é fundamental. Então, assim, o sistema desse, para ele poder vir a funcionar, tem que existir um processo de certificação. Isso daqui é algo que a gente leva sempre em conta quando a gente fala em processos arquiteturais para isso, artefatos arquiteturais. Primeiro, a gente diz que um artefato, ou um requisito, ou uma solução arquitetural, ou uma solução de tecnologia, eles são arquiteturalmente relevantes quando a gente classifica eles como sendo novo, caro ou de alto risco. Tem um alto custo envolvido ou tem um alto risco, né? Então, assim, tudo isso daqui que a gente está falando, a adoção de tecnologias para processos industriais, eles são arquiteturalmente relevantes para esse domínio, porque eles caem em uma dessas três categorias aqui. Então, assim, não necessariamente uma solução que ela é arquiteturalmente relevante para um contexto vai ser para um outro, e vice-versa. Aqui, eu preciso mostrar por A mais B, com evidências de teste, de validação, inclusive evidências de design, de que a tecnologia que vai ser alocada e usada aqui, ela não vai, por exemplo, fazer com que um robô, que um braço mecânico, ele fique maluco e cause, por exemplo, um desastre lá dentro, matando alguém, por exemplo, ou causando injúria a alguém. Então, assim, um acidente a alguém. Então, isso é a primeira lição, né, de hoje, que não é porque uma decisão arquitetural ou porque um requisito ele é arquiteturalmente não relevante para um contexto, que ele vai ser para o outro e vice-versa. Um outro ponto aqui que vale a pena ser discutido, que caracteriza essa quarta revolução industrial, vamos dizer assim, é a integração de empresas de manufatura pequenas, mas que são extremamente especializadas. Se você for na região de Stuttgart, aqui, que fica a 2 horas daqui, a região de Stuttgart, você tem empresas grandes como a Bosch, por exemplo, ou até a Daimler, o grupo Mercedes fica lá também. E você vai ter muitas outras empresas que são especializadas, mas que são muito pequenas, mas que elas oferecem serviços de manufatura, produção. Por exemplo, tem empresa que é especializada em produzir parafuso de um tipo,
e o cara faz um negócio daquele. Tem uma empresa de 70 funcionários, mas que tem um setup de chão de fábrica que fabrica aquilo e ele consegue empregar 70 pessoas, não é? Ou até mesmo desenvolve um pedaço de software que é especializado para um determinado controle. E isso é muito comum. E hoje em dia, a ideia que é nessa quarta revolução industrial, a integração dessas pequenas empresas com essas empresas grandes, do tipo Bosch, do tipo Mercedes, possa acontecer de uma maneira mais dinâmica. E isso aqui a gente chega justamente falando sobre essa questão de ter produtos personalizados, né? Você personalizar hoje a produção de um produto, ter um produto que tenha, por exemplo, sei lá, algo com característica que seja sua, por exemplo. Você quer que o seu produto tenha essa configuração, é muito caro fazer isso. Por quê? Porque você, primeiro, tem que configurar um PLC, uma linha de produção, e isso é programando, certo? Você tem uma linguagem específica para aquilo. Você tem que fazer uma configuração para que o seu chão de fábrica, ele produza exatamente o produto daquele jeito. Então, você tem um custo, um funcionário, o cara vai precisar configurar a PLC, e o chão de fábrica vai rodar somente para aquilo ali, somente para produzir aquele produto único. Isso daí faz com que tudo seja muito caro. Então, muitas vezes se torna inviável você ter produtos personalizados. A ideia da quarta revolução industrial, que a gente tenha tecnologias aqui, é para que a gente possa, inclusive, possibilitar isso. Reduzir o custo de produção a gente chama de small lot size ou lot size one, ou seja, lotes de pequenos ou lotes, inclusive, que tem apenas um produto. Né? A gente também tem trabalhado bastante com a adoção de técnicas de inteligência artificial para poder melhorar o uso, né, a capacidade e o uso de plantas industriais. E tudo isso daqui requer decisões arquiteturais que sejam pertinentes para esse contexto. Outra coisa é reagir rápido a demandas. Então, por exemplo, imagine que você tem um chão de fábrica que está rodando lá, está produzindo um pedaço de ferro, por exemplo, e chega um cliente que diz assim, olha, eu preciso de mais uma quantidade X de um lote Y. Então, o chão de fábrica, para que ele possa incluir esses novos pedidos que chegam, essa nova demanda, muitas vezes você tem que parar o chão de fábrica como um todo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como o chão de fábrica funciona, mas muitas vezes, do nada, o chão de fábrica passa um tempo parado e depois ele recomeça. Significa que ali está tendo uma reconfiguração do chão de fábrica. Então, a ideia é para que tudo isso aqui, que a gente desenvolva tecnologia para que isso seja otimizado. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de integração vertical e horizontal, porque isso daqui vai mostrar como o que de fato caracteriza sistemas de chão de fábrica hoje, como a gente quer ter eles, ou como a gente almeja ter isso ao longo dos dias, né? Veja bem, isso daqui a gente chama da pirâmide de automação. Aqui eu tenho sistemas em diferentes camadas que eles vão juntos interagir para poder que a gente possa ter um produto ao final fabricado, como, por exemplo, esse mouse. Para que eu possa ter esse mouse ao final na minha linha de produção pronta. Eu tenho um sistema ERP lá em cima. Então, esse sistema aqui por exemplo, você pode pensar aqui como sendo o tradicional, um SAP da vida, né? Um sistema SAP. E muitas vezes a gente da computação, a gente se foca aqui, ali em cima, no desenvolvimento daquele tipo de sistema, no ERP, que a gente chama. Mas a coisa ela é um pouco mais complexa. Você tem uma série de sistemas aqui que estão em cascata trabalhando para que lá embaixo, no chão de fábrica, no field, que a gente chama, você possa ter as esteiras trabalhando, os sensores, os atuadores, trabalhando para produzir o produto. Então, assim, hoje em dia, se chega um pedido novo, ele vai lá no ERP, lá em cima, lá naquele ERP, e vai ter uma série de transformações aqui que vão acontecer com os dados, para que você tenha um produto, de fato, aqui embaixo produzido. Você tem aqui demoras, muitas, porque qualquer alteração pequena, por menor que seja, em um pedido, tem que passar por essa cascata toda. E muitas vezes não é necessário que todos os sistemas aqui sejam, vamos dizer assim, cientes de que uma mudança está acontecendo. Então, a ideia aqui
que a gente tem com essa nova, com o conceito de indústria 4.0, é que a gente possa, de fato, quebrar essa hierarquia e criar algo muito semelhante a um peer-to-peer, né? Mas aqui a gente chama device-to-device communication. Então, seria comunicação dispositivo a dispositivo, de modo que a gente possa quebrar essa hierarquia. Aí você pode dizer, ou pode pensar, tá, mas você está pensando em quebrar essa hierarquia com conceitos que são ponta a ponta, que isso daqui já data de décadas. Tudo bem, mais uma vez, uma coisa é pensar que peer-to-peer funcionou para um conceito de sistemas distribuídos, tá? Que já é altamente difundido, que as pessoas fazem pesquisa nisso, acho que há mais de 20 anos. Outra coisa é você pensar para um chão de fábrica, que ele é um troço extremamente rígido e que até hoje em dia é difícil da gente quebrar e fazer com que sistemas dessa natureza conversem entre si. Tentem para pensar o seguinte, imagine que um chão de fábrica que vai produzir, por exemplo, cerâmica, ou que vai produzir mesas, ou que vai produzir café, por exemplo. Por exemplo, um chão de fábrica que vai de uma fábrica de café, ele custa, por baixo aí, milhões, 4 milhões, o último que eu tinha visto, na casa de 5 milhões de euros, para você ter algo minimamente viável. Aí imagine que você chega e diz assim, eu tenho um chão de fábrica que me custou 5, 6 milhões de euros, e agora eu vou precisar colocar ele conceitos de indústria 4.0. Não é simplesmente aquela planta de produção de café, ela está baseada nesse sistema hierárquico aqui que a gente tem de linha de produção. Então, trazer aquilo ali e levar para cá não é um troço trivial, tem muita coisa envolvida em si. Quais são as tecnologias de engenharia de software, de uma maneira geral, que tem sido discutida para poder realizar, para poder tornar viável e uma realidade em indústria 4.0? Inteligência artificial, obviamente, para que você possa tirar pessoas do chão de fábrica e deixar as máquinas tendo autonomia de trabalhar, de entender quais as rotas corretas para poder otimizar o processo. Algumas delas, de fato, algumas empresas têm pedido a gente soluções para remover 100% o humano do chão de fábrica, outras têm pedido muito mais sistemas de recomendação e otimização, né? Mas a ideia é que a gente possa ter sistemas autônomos, como eu coloquei nesse segundo bullet aqui, sistemas que possam, por si, de fato, tomar decisões com níveis de autonomia mais precisos possível. Qual a implicação arquitetural nisso? O SAE, que é a Society for Automotive Engineering, o SAE, ele definiu níveis de automação para sistemas automotivos. Então, você vai ter sistemas de níveis de automação de 1 a 4, tá? O nível 4 é um sistema, é um carro que ele vai dirigir sozinho, sem ninguém. O nível 1, ele vai ter um certo grau de autonomia. E assim tem essa gradação. Cada uma dessas gradações aqui, o sistema que for desenvolvido de acordo com essa gradação, vai precisar ter justificativas e um processo de certificação mais rigoroso. E um dos artefatos que são considerados na avaliação das entidades certificadoras é a documentação arquitetural. A documentação arquitetural, ela tem um papel fundamental aqui, tá? E, inclusive, uma das consultorias que nós damos tem um sistema que o produto dele precisa ser certificado e a gente auxilia na criação da documentação arquitetural necessária a ser submetida para a entidade certificadora. Então, assim, quando a gente fala em documentação arquitetural, eu não estou falando em uma infinidade de diagramas ou documentos escritos em texto, não. Tem que se entender qual é a demanda, o que é necessário, que o órgão certificador vai pedir, e você tem que criar os artefatos necessários. Por exemplo, no domínio médico, a gente dá consultoria também nesse domínio. O domínio médico, ele requer, pelo menos o FDA, e eu acho que, eu tenho certeza, a Anvisa também tem esse tipo de requisito, porque a gente já fez algum serviço nesse sentido. Ele pede que as funções do equipamento médico, que, caso falhe, possa matar alguém, elas sejam documentadas de uma maneira, em uma porção separada do documento, e ela pede tem uma série de exigências de nível do que deve conter naquele documento. Por exemplo, descrição das funções, das interfaces,
aspectos de deployment e muita coisa de rastreabilidade também é necessário. Então, assim, muita documentação que um processo arquitetural decente, que eu costumo dizer assim, ele vai ter ao final, né? Um outro ponto que é um outro, vamos dizer, enabler para essa quarta revolução industrial é a parte de orientação a serviço. Estava conversando com o João há pouco. Orientação a serviço é algo que há décadas na computação tradicional, ela já é consolidada, não é? Então, por exemplo, quando você fala de sistemas, um SAP da vida, que é um ERP aqui em cima, orientação a serviços é algo trivial. Mas quando você pensa em orientação a serviço em uma pirâmide dessa como um todo, que os sistemas aqui vão ser orientados a serviço, aí o calo começa a doer, porque o buraco ele fica mais embaixo. Não é tão trivial se implementar, não se tem décadas de experiência. Né? É algo novo. E assim, tem outros aspectos como Big Data e análise de Big Data, transparência da informação, interconexões entre os diferentes equipamentos e máquinas, que precisam ser considerados. Essa parte de interoperabilidade é algo também fundamental. E que, de fato, imagine que você tem no chão de fábrica máquinas que são produzidas por 5 empresas diferentes. E aquelas máquinas não necessariamente eles vão falar o mesmo dialeto. E você precisa que ali você tenha tradutores e esquemas de interoperabilidade extremamente sofisticados. A gente tem essa parte e tem algumas coisas que têm sido chave na implementação de Indústria 4.0. A primeira delas é essa parte de virtual engineering, ou engenharia virtual, que a gente chama, né? É ter modelos de simulação que são o mais fiel possível ao modelo real. E um dos conceitos que tem sido considerado base para todo o processo de engenharia desses sistemas é o conceito de gêmeos digitais, ou digital twins, né? E tudo isso baseado, obviamente, no que a gente conhece de continuous engineering, né? E uma das coisas a serem consideradas é que, quando a gente fala em continuous engineering, normalmente o pessoal fala em CI/CD, continuous integration, continuous deployment, né? Continuous engineering é muito mais, tá? E principalmente para esse ramo dos sistemas embarcados, onde você precisa ter práticas de engenharia de software e de processos que são extremamente precisas, que tem que ser seguida à risca. Talvez gêmeos digital, para vocês, seja um conceito novo, mas, por exemplo, gêmeos digitais é um conceito que data da década de 70 em outros domínios, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma figura mostrando aqui em cima, que você tem, assim, por exemplo, uma plataforma de petróleo, e você tem um gêmeo digital dela aqui. Aqui é um gêmeo digital de uma fábrica como um todo, mas para que vocês possam entender o que, de fato, eu me refiro ao gêmeo digital para linhas de produção, é que a gente tem exatamente um sistema. Eu tenho um chão de fábrica que está rodando. Eu tenho uma cópia digital ipsiliteris daquele chão de fábrica que eu tenho, que está rodando em paralelo. Ou seja, a minha cópia digital da minha planta, ela está rodando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagine o seguinte cenário. Eu tenho uma linha de produção e um dos ar-condicionados falhou do local onde ele está. Então, se o ar-condicionado ele falhou, ou um dos ar-condicionados falhou, a temperatura vai aumentar, significa que a linha de produção tem que trabalhar com menos intensidade para que não tenha uma alta temperatura, né? Para que a temperatura ela não suba tanto e que a máquina ela consiga produzir minimamente sem comprometer a integridade dela. Então, por exemplo, na hora que eu tenho o gêmeo digital do ambiente como um todo, na hora que um ar-condicionado falha, eu posso, no gêmeo digital, dizer assim, olha, ar-condicionado falhou. Então, agora, me dá uma nova configuração que o meu chão de fábrica ele deve ter para que ele possa produzir minimamente sem comprometer a integridade do chão de fábrica. Então, aqui no gêmeo digital, nessa parte aqui do gêmeo digital, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma configuração que é feita idealmente de maneira autônoma, com heurísticas implementadas aqui, e uma vez que é entendido qual é a configuração ideal para esse novo setup, essa configuração é feito o deploy dela para o chão de fábrica real, e o chão de fábrica continua a operar. Continuous Engineering, como eu falei, que é um outro conceito bastante importante aqui. Continuous Engineering não é apenas sobre CI/CD, vamos dizer assim, não é? CI/CD, eles são aspectos que se consideram nessa coluna do meio aqui, né, que
que é a parte da engenharia em si, mas a prática de continuous engineering tem que se entender quais são os aspectos do business a serem considerados e os aspectos operacionais a serem considerados. Eu recomendo, inclusive, esse artigo aqui, que eu coloquei a fonte dele aqui embaixo, a referência, que discute um pouco sobre continuous engineering, processos de continuous engineering de uma maneira geral. Uma das coisas que vocês não vão ver aqui nesse artigo é como é que processos arquiteturais, como é que a atividade de arquitetura, ela deve ser considerada em processos baseados em engenharia de software contínua. Eu, junto com o meu departamento, a gente discutiu isso daqui em um artigo, eu coloquei a referência aqui embaixo também, um artigo em 2018 que a gente escreveu, e foi justamente pensando como é que processos arquiteturais devem ser levados em conta para permitir engenharia de software, processos de engenharia de software contínua, não é? Então, no artigo lá, vocês vão ver essa figura daqui, e que a gente discute, junto com um caso de uso com uma empresa, mostrando como, para que você possa ter arquitetura considerada em um processo de continuous engineering, que a gente tem que ter simulações, técnicas de simulações sendo consideradas. Por quê? Porque é como a gente fala, né? As decisões arquiteturais, elas têm um impacto a long term. E as decisões arquiteturais, não apenas as decisões, mas os requisitos arquiteturais também, eles não mudam de uma hora para outra. Mas pode ser que você tenha decisões que vão ter um impacto na arquitetura em si, não é? Numa decisão arquitetural que você já tomou. E para isso, em um sistema com extrema complexidade, muitas vezes, um esquema de teste tradicional que a gente conhece não é suficiente. Para isso, de repente, você vai precisar, ou a gente vai precisar aqui, ter esquemas de simulação levados em conta. E é aqui onde essa parte de virtual engineering e técnicas de simulações entram em xeque. Falando um pouco mais agora sobre arquiteturas de sistema 4.0, saindo um pouco dessa parte de, vamos dizer assim, dos conceitos fundamentais da indústria 4.0, quais são as tecnologias sendo consideradas, e pensando um pouco mais agora sobre conceitos arquiteturais para a indústria 4.0, ou até exemplos arquiteturais, tem dois aspectos aqui que têm sido considerados. A primeira delas é que as arquiteturas que implementam conceitos de indústria 4.0, que elas descrevem conceitos de indústria 4.0, essa parte dela ser estendível, né? Para agregar serviços de diversas empresas de manufatura, ela precisa ser considerada. Então, essa parte de extensão é um atributo de qualidade que é extremamente, vamos dizer assim, discutido aqui. E outra coisa é que essa arquitetura ela tem que ser, de certa maneira, aberta, não é? Para que ela possa conversar com outros padrões que são usados na implementação da indústria 4.0. Esse modelo aqui, a gente chama ele de o modelo arquitetural para a indústria 4.0, ele é bem difundido, ele é conhecido como RAMI, R-A-M-I 4.0. Se pessoas falam em arquitetura para sistemas 4.0, sistemas de indústria 4.0, o RAMI ele sempre vai vir à tona, né? E aqui vocês podem ver que é um sistema baseado em camadas. Por que baseado em camadas? Porque muitos dos sistemas que vão interagir com o sistema de indústria 4.0, eles têm essa característica de ser um sistema multilayer, ou multicamadas, como a gente diz, né? E aqui as camadas que a gente tem são praticamente o quê? Eu tenho a parte do business lá em cima, tenho a parte funcional, a parte da informação, a parte da comunicação, a camada de integração e a camada dos assets. Os assets são as entidades, as unidades que são produzidas. Por exemplo, se você tiver uma linha de produção que estiver produzindo mouse, esse mouse aqui vai ser um asset, ou seja, é o produto final, vamos dizer assim. E isso daqui, você tem padrões ISO que governam isso daqui, ISO e IEC, né? Nesse caso aqui, pensando sempre, como eu falei, não apenas no sistema em si, mas como ele pode ser integrado com outros. Um exemplo aqui que a gente tem é essa integração da arquitetura do RAMI
que sistemas 4.0 têm sido baseados nele, com essa plataforma, a gente chama Platform Industry 4.0 and Industrial Internet Consortium, que é uma arquitetura de referência que as empresas têm seguido que é um enabler, que é um possibilitador das comunicações em sistemas multicamadas de indústria 4.0. Então, são duas referências de arquitetura de referência que vocês podem, de repente, estudar depois ou se inteirar depois, e que têm sido padrões arquiteturais, vamos dizer assim, arquiteturas de referência no que tange a implementação de sistemas 4.0. Nós aqui do Fraunhofer somos parte do consórcio RAMI, do Fraunhofer IESA, a gente é parte do consórcio RAMI. A gente tem um projeto que ele foi um projeto encomendado pelo governo federal alemão, um projeto chamado BASIS 4, e, como a gente falou, ele é um projeto que ele foi encomendado pelo governo alemão, nós somos os coordenadores desse projeto. A gente desenvolve aqui tecnologias baseadas em gêmeos digitais para possibilitar alguns casos de uso que são esperados ao final de projetos de indústria 4.0. A gente trabalha junto com a indústria, tem alguns parceiros aqui, como vocês podem ver, os parceiros desse projeto, e assim, a gente desenvolve a tecnologia e a gente faz a validação dessa tecnologia nesses parceiros aqui. Esse middleware que a gente está implementando, ele é inclusive open source, ele está disponível aí na página da Eclipse, como vocês podem ver, chama Eclipse Basics. E assim, qualquer um de vocês podem baixar o Eclipse Basics. Entrem no site, baixem o Eclipse Basics, e vocês podem brincar com isso daí, entendeu? Tem uma API para Java, uma API para C++, uma API para C Sharp, e que oferece esse tipo de funcionalidade para que as pessoas possam implementar soluções baseadas em conceito de indústria 4.0 para diferentes chão de fábrica. E todas as tecnologias que estão lá, vocês vão ver se vocês entrarem no site da Eclipse Basics, são validadas com pelo menos, vamos dizer assim, 3 ou 4 empresas que estão mostradas aqui. Assim, esse projeto aqui, ele tem a ideia inicial de ser 3 anos, ele foi estendido por mais de 3, então a gente ainda está trabalhando nisso daqui, né? Eu tenho hoje no meu departamento 4 pessoas trabalhando nesse projeto, então é um projeto bem razoável, e são pessoas bastante competentes desenvolvendo esse middleware aqui. Nesse projeto, a gente está desenvolvendo 2 conceitos em especiais que permitem essa quebra de hierarquia daqui que eu falei, da pirâmide de automação, para ter algo mais device a device. E a primeira delas é o que a gente chama de Virtual Automation Bus, ou barramento virtual para automação. Então, assim, a ideia é que os sistemas eles possam conversar de maneira lógica entre si, sem que haja necessidade de fato, haver uma quebra física dessa pirâmide de automação, uma quebra real, né? Então, assim, a ideia é que cada uma dessas camadas, elas falem o protocolo que vai pertencer a essa camada esse barramento virtual, e que eles possam trocar informação entre si utilizando esse gateway aqui, esse barramento virtual, vamos dizer assim. E tem protocolos aqui que estão sendo usados que eles são padrões. Padrões é muito forte, mas, assim, as indústrias têm utilizado ele. E eles são, como está escrito aqui embaixo, o OPC-UA e o MQTT. Então, são protocolos de comunicação que cada um desses equipamentos aqui estão, para o chão de fábrica, eles são fundamentais hoje. E a parte do HTTP aqui em cima, né? Que a gente fala lá em cima, no nível da planta em si. Então, a primeira coisa que a gente tem implementado é justamente esse Virtual Automation Bus aqui. Tem alguns casos de uso para aqui, que a gente implementa baseado nesse Virtual Automation Bus, naquele conceito de gêmeos digitais que eu falei para vocês há pouco. E o primeiro caso de uso, por exemplo, imagine que o chão de fábrica está trabalhando e um dos sensores quebra, parou de funcionar. Ou uma das esteiras de transporte também quebrou, vamos pensar dessa maneira.
Então, pode ser que eu precise fazer o replacement, a troca de um desses equipamentos que falhou no meu chão de fábrica, e eu posso fazer isso daí sem que eu pare toda a fábrica como um todo, como eu tinha falado para vocês. Ou eu posso integrar um novo equipamento sem que haja necessidade de parar a fábrica como um todo. E como eu falei para vocês anteriormente, o que é que eu precisava fazer antes de ter o Virtual Automation Bus? Eu precisava parar a fábrica como um todo, porque toda essa estrutura daqui iria ficar comprometida. Uma vez que eu tenho uma aplicação lógica ou um barramento lógico, os sistemas que pertencem a cada uma dessas camadas vão continuar conversando entre si. Mesmo quando eu paro algum ou um outro, vamos dizer assim, um outro sistema que faz parte daqui. Um dos desafios que a gente tem aqui, que a gente está adressando, né, vamos dizer assim, é aquilo que eu falei para vocês. Na hora que um equipamento falha e que eu preciso integrar um equipamento novo para poder substituir aquele que quebrou, ou que eu vou colocar algum equipamento novo para que ofereça alguma outra funcionalidade. Por exemplo, vamos dizer que você tem um chão de fábrica que lida com café, empacotando café, moe o grão, empacota o café, fecha, leva para colocar na esteira que vai ser entregue para ser empacotada. Imagine que você queira colocar ali, incluir uma nova esteira ou uma nova parte para aquela linha que vai fazer, por exemplo, aqueles cafés em cápsula, que em vez de ele pegar o grão ali e empacotar, ele vai colocar dentro de uma cápsula, fechar e vai para uma outra área. Se eu quiser colocar uma nova linha dessa, eu não preciso parar a linha de café tradicional. Eu posso simplesmente integrar um novo sistema. O desafio que a gente tem hoje em dia é que isso daí, para poder você realizar isso daí, você tem que reconfigurar toda a PLC. Esse desafio ainda permanece, mas eu vou mostrar a vocês como é que a gente tem adereçado isso na nossa plataforma Basics. E o outro caso de uso que a gente adereça nesse projeto também, como eu falei para vocês, é aquela história que eu falei de você querer produzir lotes pequenos ou de tamanho 1, né? Isso daí é muito caro, você precisa reprogramar todos os sistemas que estão envolvidos aqui, a configuração deles, e testá-los, né? O problema é que você pode configurar a sua PLC, você pode configurar os sistemas aqui para que ele funcione para uma linha individual, e quando você vai trazer isso daí para um ponto de vista mais amplo, ou para produzir um lote que o chão de fábrica ele usualmente produz, que é um lote maior, você tem que fazer todos os testes de novo. Isso demora muito, e por isso que acaba sendo caro, né? Então, assim, a nossa estratégia implementada no projeto Basics aqui foi de utilizar orientação a serviço, que, como eu falei, orientação a serviço é um conceito, ou SOA, né? É um conceito que há décadas na computação é estável, mas que para esse domínio aqui não era. Então, por exemplo, só para que a gente possa entender de novo, como é que a gente tem normalmente o conceito das PLCs? A PLC, ela vai ter um conjunto de instrução que é programável e cada um dos equipamentos aqui, eles vão operar naquela ordem como está descrito na PLC. E não vão desviar daquilo. Então, assim, a ideia é que não haja mais esse sequenciamento ou essa execução sequencial de atividades baseada na programação da PLC, mas que as PLCs, eles possam ser chamadores de serviço, que a gente exponha os diferentes serviços que a gente tem no chão de fábrica. Por exemplo, exemplo de serviço, empacotar. Empacotar é um tipo de serviço, mas que hoje em dia, esse tipo de serviço, ele é oferecido através de uma PLC tradicional. Mas, assim, a ideia é que a gente possa quebrar as hierarquias e modularizar isso daqui, transformando cada uma das atividades da PLC em uma chamada de serviço. Então, assim, a ideia é que a PLC, ela não implemente, que ela não descreva o serviço em si, mas que ela possa simplesmente, como a gente falou, chamar, ser um chamador de serviço e simplesmente engatilhar a atividade que vai ser feita. E a orquestração dos serviços, ela vai ser feita por um outro componente. Como é que se faz a orquestração de serviço hoje em dia? Na PLC, que é um troço extremamente penoso. Se você falar com engenheiros de produção, com engenheiros eletricistas, o pessoal da engenharia elétrica aí da UFCG trabalha com PLC muito, tenho certeza disso.
e eu sei disso de fato, e é extremamente penoso fazer reconfiguração de PLC. Então, a ideia é que a gente use artefatos aqui computacionais e leve essa orquestração de serviço para uma camada acima, para que a gente possa possibilitar essa flexibilização que a gente espera ter em sistemas 4.0. Então, assim, para isso daí, cada um dos equipamentos tem que prover uma interface expondo os serviços, como que a gente tem uma arquitetura tradicional de SOA em um sistema de informação. A ideia é que a gente possa instanciar aquilo ali, mas para cada um desses equipamentos aqui, e que a gente tenha essa separação entre a implementação do serviço e a invocação do serviço, né? Então, assim, como eu falei, o PLC ele vai praticamente executar, mas a orquestração é feita em uma camada acima. Então, assim, a gente teria, como eu falei para vocês aqui, eu teria cada uma das atividades que são executadas em uma linha de produção, como, por exemplo, empacotar, moer, unir e por aí vai, sendo que isso daí seria feito baseado na chamada de serviço, né, e na orquestração, e o PLC lá embaixo ia somente dizer amém e executar o que foi decidido em uma camada acima. Ou seja, a interação com o PLC, ela é muito menor, é menos custosa, porque você vai interagir com sistemas que estão uma camada acima, ela é mais amigável, você não necessita ter a expertise de gente que sabe programar PLCs e configurar PLCs para fazer isso acontecer. Você pode ter, por exemplo, um cientista da computação que pode implementar um software lá em cima, que o cara pode fazer a composição dos serviços de uma maneira mais simples, inclusive utilizando um aplicativo do celular, que hoje não é possível, mas se a gente pensar dessa maneira daqui, uma das coisas que a gente tem feito, eu vou mostrar para vocês, é a configuração desse tipo de serviço de uma linha de produção completa utilizando um celular, utilizando um tablet. E como eu digo, hoje em dia ainda não é possível. É possível hoje porque a gente tem utilizado esse nosso middleware aqui. Então, assim, esse middleware aqui, pessoal, ele tem sido estado da prática hoje na indústria de produção alemã. Então, assim, isso tem gerado muitos contratos para a gente, que a gente está implementando, de fato, isso daqui em vários projetos. Eu queria mostrar a vocês um pouco da decisão, ou falar um pouco mais de detalhes das decisões arquiteturais que a gente tem aqui, não é? Com relação a esses aspectos que eu falei com vocês há pouco. Então, assim, vamos primeiro dar uma olhada aqui no modelo do provedor de serviço, né? No modelo de serviço do provedor. Tipo assim, na parte inferior que a gente tem aqui, você tem esse control component, na parte inferior, esse control component, ele fornece um acesso abstrato a um provedor de serviço, tá? Por exemplo, a ocupação ou o código de execução, ele pode ser consultado sem que seja necessário entender a implementação do provedor de serviço. Você vai me dizer, claro, isso aí é trivial em orientação a serviço. Ok, mas não era antes quando se pensava em PLC. E a gente está instanciando e entendeu-se que que orientação a serviço é adequado para isso daqui. E você expor um serviço sem expor a implementação é uma vitória muito grande para o domínio de produção industrial, tá? Além disso, outras propriedades de um provedor de serviço são fornecidos. Assim, é possível definir aplicações que agregam dados a partir desse acesso genérico, vamos dizer assim, tá? Assim, além disso, outra coisa que a gente pode pensar é que o próprio serviço que um dispositivo está fornecendo, ele precisa ser descrito. Obviamente, a gente vai precisar descrever isso, né? Então, assim, um serviço, nesse caso aqui, que eu trouxe um exemplo para vocês bem simples, ele é identificado baseado no nome, tá? No entanto, tem gente pesquisando, inclusive nós aqui pesquisamos ontologias que a gente pode reusar de uma maneira mais genérica para os diferentes domínios de aplicação, ou para os diferentes contextos de chão de fábrica. Não é trivial, mas a ideia é que a gente possa ter algo que seja o mais genérico possível. O problema é que cada um desses chão de fábrica eles são extremamente especializados, né? Então torna a coisa um pouco mais complicada. Além disso,
além desse aspecto que eu falei para vocês da identificação do nome, a gente também, para a especificação do serviço, a gente considera que é necessário ter um custo mínimo e a qualidade máxima a ser alcançada por um serviço, ou seja, qual é a qualidade do serviço, né? Isso daí também é importante de se ter. Com relação ao pedido e modelo de produto, por exemplo, que você vai pedir, digamos que você usa o seu celular para você fazer um pedido de que você quer uma caneca de café que tenha características bem peculiares para o uso, de uma maneira bem especializada para você. E o que é que vai ter nesse pedido que você vai colocar? Você vai ter, o pedido ele vai ter um prazo, vai ter um custo máximo, né, que pode ser gasto para poder ser produzido, e a partir dali vai existir uma interação entre você, que está no seu celular, fazendo o pedido, que vai estar negociando com o sistema do chão de fábrica, ou o sistema ERP, vai depender de como é que vai estar sendo feita essa comunicação, e otimizações vão estar sendo feitas. Vão estar sendo feitas para que a coisa possa ser produzida com o custo e a qualidade que você espera, né? Com a customização que espera que você tenha. Um pedido, ele pode agregar vários produtos, ou pode ter apenas um produto. Cada produto, ele é definido pela qualidade mínima aceitável, e uma receita que é definida por um modelo de processo de negócio de diagrama de notação, ou um BPMP, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse BPMN que a gente tem aqui, ele corresponde aos serviços necessários e a ordem e possíveis alternativas. E esse BPMN aqui, você pode pensar, isso é muito acadêmico. Não, não é. Porque em processos industriais, isso aqui é extremamente relevante e usado de uma maneira bastante intensiva, tá? Além desses aspectos do serviço e da ordem, eu tenho que ter a planta, né? A própria planta, ela precisa ser representada, nesse caso aqui, no conceito de gêmeo digital que a gente tem. Cada provedor de serviço, ele vai ser referenciado na planta. Então, assim, além disso daí, você ainda precisa ter a topologia da sua planta, né? E topologia, eu falo, de fato, como é que as esteiras vão ser distribuídas ao longo da planta, onde é que está a máquina X, onde é que está a máquina Y, máquina Z, para que você possa, de fato, otimizar a distribuição da produção na planta. Essa topologia lógica que a gente tem no gêmeo digital, ela é um gráfico direcionado, detalhando qual entidade vai ter acesso a qual ativo, ou a qual asset, né, vamos dizer assim. Os dados fornecidos por esse que a gente chama de gêmeos digitais, eles vão ser utilizados para o processo de orquestração, que a gente tem um orquestrador, como vocês podem ver ali na parte superior esquerda, não é? E, primeiro, o orquestrador ele vai ler os dados dos pedidos, dos produtos e da planta, né? E, com base nesses dados, planos de execução são criados. Então, assim, cada plano de execução é descrito por meio, vamos dizer assim, em termos da quantificação associada a um aspecto de qualidade e um tempo necessário da fabricação e a despesa mínima necessária, ou a despesa máxima, vamos dizer assim. E os planos de execução que não atendem aos requisitos do pedido, eles são removidos, tá? E, por último, de maneira pragmática, os planos de execução, eles são executados por um o que a gente chama desse process engine, né, que vai ser o cara que vai dar vai engatilhar tudo isso. Sobre esses aspectos de qualidade, a gente recomenda sempre, pensando em produtos de software, aspectos de qualidade do ISO 25010, ou Square, né, que são, em geral, o padrão que a gente usa para falar sobre esses aspectos de qualidade. Isso daqui é uma representação, como eu falei para vocês, uma representação gráfica do que seria esse gêmeo digital. A gente chama esse gêmeo digital no domínio de automação, o governo alemão, e junto com as empresas aqui, a gente tem chamado isso de Asset Administration Shell. Tá? Isso aqui, Asset Administration Shell, vocês podem entender como sendo um gêmeo digital para o conceito de indústria 4.0.
No contexto desse projeto, a gente tem aqui algumas fotos de um demonstrador que a gente fez para a Feira de Hannover, 2018, e o que vocês podem ver aqui é que a gente tem aqui vários miniaturas de braços robóticos que que vieram das diferentes empresas que vocês estão vendo aqui, não é? Essas diferentes empresas aqui que estão aqui embaixo, Bosch, Fortis, Rexroth, Fast, por aí vai. E cada um desses componentes aqui, que representam um elemento do chão de fábrica, estavam conversando baseado em chamada de serviço. O que isso daqui antes não era possível, pessoal, porque pensa comigo, aqui embaixo você tem as PLCs, tá? Aqui do ponto na direita. Isso daqui implementa exatamente o conceito que eu passei para vocês, que eu conversei com vocês até agora. Era basicamente impraticável eu ter um feeder da Fortis, por exemplo, conversando com o stacker do Rexroth, que são concorrentes, inclusive, até certo ponto. Mas, por conta de chamadas a serviço, da maneira que a gente implementou aqui, eles puderam conversar e todo o serviço foi orquestrado. E a gente pode entregar funcionalidades aqui que, no final, geraram os ativos que a gente esperava que tivesse, ou pelo menos executasse a tarefa que a gente esperava que tivesse. Um outro exemplo que a gente tem aqui, isso aqui foi numa feira no final do ano passado, a gente estava andando na feira e do nada a gente viu isso daqui, o pessoal falando sobre essa Administration Shell, inclusive o colega tirou uma foto, e o que é que a gente viu aqui? Dessa firma Lens, eles implementaram o conceito de gêmeos digitais, e essa é uma das bonanças da gente ter a plataforma open source, né? Então, assim, a gente vê a tecnologia que a gente está desenvolvendo sendo implementada por outras empresas. Então, aqui, quando o cara bota o tablet na frente no caso desse equipamento aqui, você consegue ver informações dele que está sendo executada em um hardware in the loop aqui, né? Isso aqui você está vendo o hardware pregado na parede, e o cara está sendo executado, e ele está mostrando em tempo real aqui no gêmeo digital o que é que está parâmetros de execução de cada um deles aí. Para fechar, qual é a mensagem aqui, pessoal? É que indústria 4.0 chegou, as tecnologias estão aí. Uma das grandes missões que nós temos hoje em dia é como pegar equipamentos que estão rodando no chão de fábrica, que está planejado rodar nos próximos 20 anos, como é que eu pego esse equipamento e coloco ele para ser, vamos dizer assim, que tenha conformidade com protocolos de indústria 4.0. Isso é um grande desafio. E que a gente está trabalhando pesado para isso daí, né? Então, assim, orientação a serviço, conectividade com a internet, tudo isso são desafios do nosso dia a dia. Isso daqui é um exemplo da Bosch, mostrando os equipamentos dele, e que a gente conseguiu pegar essa máquina antiga daqui e colocar ela para falar basics. Então, vocês podem ver, tem uns controladores aqui, a gente até coloquei, tem os nodes de comunicação que estão aqui embaixo, está falando com o protocolo, e isso daqui é para mostrar que até máquinas rudimentares podem ser colocadas e podem ser trazidas para conceitos de indústria 4.0. Isso aqui são as pessoas que, vamos dizer, estão à frente desses protocolos. Aqui sou eu, e essa tecnologia ela é desenvolvida no departamento que eu sou responsável. O do lado aqui, o Frank, ele é um funcionário do departamento, aqui do meu departamento. Ele é o nosso Principal Architect, a gente chama Expert Architect para a indústria 4.0, um cara que tem um conhecimento extremo em sistemas de indústria 4.0, e tem Thomas Kuhn, que ele é o chefe da nossa divisão. O meu departamento é um dos 3 departamentos da divisão que ele é o responsável, e ele é o coordenador de todo esse consórcio de indústria 4.0, junto com o governo federal alemão. Espero que vocês possam ter digerido alguma das coisas que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês possam ter alguma valia. Não, sem dúvida, Pablo. Excelente, assim, eu estava, enquanto você estava apresentando aqui, eu estava pensando que talvez seja o primeiro encontro que a gente trouxe elementos de um domínio muito diferente do que a gente está acostumado a ver na disciplina, ou até em materiais sobre arquitetura de software, né? Você falou muito de fábrica, sistemas que rodam em chão de fábrica há muito tempo, sem a aplicação desses, talvez, esses conceitos mais arquiteturais que a gente discute. Sim. E aí,
já indo direto para essa discussão, eu estava percebendo aqui que, no final das contas, há muito um trabalho teu de adaptação do que a gente aprende lá dos grandes conceitos de arquitetura de software, de como desenvolver o sistema de maneira bem organizada, para um domínio que não está acostumado com isso, ou que não aplicava esses conceitos. Então, assim, independente dos nomes, o Rami aí é algo super novo, pelo que eu entendo, e é referência, mas ele tem os conceitos base de computação, de engenharia de software, de como desenvolver software, que é separar a implementação da interface, ter interface bem definida, né? Organizar em camadas, traduzir de camadas para peer-to-peer, ou seja, eu fiquei super feliz assim que os conceitos que a gente vê na graduação e na formação de um cientista da computação, eles perduram até muito mais, ou muito mais do que os frameworks, né? Eu não sei se você tem essa visão, assim, por exemplo, SOA tem os princípios básicos por trás, e é isso que você está aplicando lá no chão de fábrica. Eu costumo dizer, João, que não existe mágica. Eu acho que o cara que ele vem com o background da ciência da computação, que ele entende o conceito, entendeu? Ele tem muito mais a agregar do que aquele cara que é focado somente na tecnologia pura e específica. E você usou o termo de o cientista da computação. Eu gosto muito de ouvir o cientista da computação. Eu acho que a competência de programar, ela deve ser pertinente a um cientista da computação. Eu acho que um cientista da computação que não sabe programar é igual um médico que não sabe tirar pressão de um paciente, certo? Eu acho que eu costumo dizer ao pessoal aqui, inclusive quando eu vou contratar, eu digo, olha, um cientista da computação, para mim, ele tem que ser fluente em pelo menos uma linguagem de programação. Eu acho que isso é importantíssimo, é fundamental. No entanto, tem conceitos como orientação a objetos, conceitos de orientação a serviço, o conceito de modularização de sistemas, camadas e tudo isso, que você consegue instanciar isso daí, independente da tecnologia. Tá? Você pegar, eu estou falando do Rami aqui. O Rami é um negócio que é novo. É novo, João. Isso é novo mesmo. Isso aqui não tem 4 anos, não tem. E a gente ainda está entendendo como isso aqui deve ser implementado nas fábricas. Olha, eu tenho hoje rodando aqui, no meu departamento, 7 projetos que a gente está instanciando o Basics para 7 empresas diferentes, 7 indústrias diferentes, tá? Então, são as primeiras implementações que a gente está vendo acontecer. Mas o conceito de camadas, por exemplo, esses conceitos básicos, eles se estendem para outros domínios, como eu falei para você. A gente implementa sistemas para o setor automotivo. Você pegar a AutoSAR, que é a Automotive Reference Architecture, ela é baseada nos mesmos conceitos que você acabou de descrever, que você viu no Rami e tudo isso. Então, assim, o cara que entende os conceitos básicos e domina ele consegue instanciar para esses diferentes contextos. Pois é, esses conceitos básicos e fundamentais, né? Separação de conceitos, interfaces bem definidas, componentes coesos, pouco acoplamento, ou diminuir ao máximo o acoplamento, orientação a serviço. Isso é tudo que a gente, talvez, assim, a gente tenta bater muito nessa tecla, porque a gente vê isso durando muito mais do que as tecnologias que vêm, vão, e que são bem-sucedidas, porque são baseadas nesses conceitos. Né? Os frameworks web, por exemplo, eles são muito bem-sucedidos hoje em dia, porque tem esses conceitos, esses preceitos básicos de engenharia de software por trás. Né? É muito interessante isso. E outra coisa que eu vi, assim, me chamou a atenção, Pablo, e que é interessante também falar um pouco, é que o Rami, assim, ele é quase que um metamodelo, né? Porque ele é uma arquitetura de referência. Talvez eu tenha usado a palavra metamodelo, ela é reservada em alguns momentos. O que eu quero dizer é que ele é uma arquitetura de referência, mas ele é descrito também como uma arquitetura, né? Você mostrou aí diagramas, dizendo, ele é em camadas, ele atende a esses requisitos, ou ele atende a esses preceitos e tal. Então, acaba sendo a forma como você comunica, ou como decidiram comunicar o Rami, é também a forma como a gente comunica a arquitetura, né? É interessante que, João,
a maneira que nós comunicamos o RAM, ela foi, no começo, um grande empecilho para comunicar isso para pessoas que não têm um background da computação. Veja bem, isso daqui, esse RAM, ele foi feito por cientistas que têm um background em ciência da computação, engenharia elétrica, mas o engenheiro mecânico entender isso não foi trivial no começo. E isso, inclusive, é uma das grandes barreiras, porque ele vai dizer, o que é que você quer mostrar com isso? O que é que isso representa para mim? Né? E os engenheiros mecânicos, o engenheiro de produção, eles são os caras que vão, de fato, configurar todo esse tipo de sistema. Eles são os stakeholders principais da gente. Então, assim, para você ter essa transparência com eles, você tem que comunicar. Então, assim, cara, no começo, foi um parto para a gente fazer com que esses caras conseguissem entender o que a gente falava. No entanto, a gente percebeu que com poucas interações eles conseguiram entender qual era a mensagem. Tá? E que isso assim, desculpa te interromper, mas é parte também do papel do arquiteto isso, né? Assim, mediar essas diferentes visões sobre a mesma coisa, as diferentes expectativas sobre a mesma coisa, né? Então, você vê isso muito na prática, porque você, como eu disse, você trouxe um exemplo, ou vários exemplos, de um domínio diferente do que a gente está acostumado. Normalmente a gente fala de arquitetura de software para quem desenvolve software. Sim. E aí você trouxe para a gente, é arquitetura de software, arquitetura de sistemas para quem está desenvolvendo, está produzindo café. Exatamente. E aí o papel do arquiteto está muito nisso também, de mediar essas diferentes visões sobre a mesma coisa. E o engenheiro mecânico não sabe o que é SOA, não tem essa formação. E o papel do arquiteto, nesse caso, também foi quase que um evangelista nesse sentido, né? De mostrar esses conceitos e tentar convencer a turma de que fazia sentido. Sim, o Frank, esse cara que eu mostrei para você, que ele é o nosso principal arquiteto aqui para sistemas 4.0, ele tem uma maestria nisso daí. Ele não tem esse papel à toa. Ele tem esse papel, João, porque ele é um cara que ele consegue comunicar conceitos extremamente complexos. Vamos pensar aqui, João, orientação a serviço, ele é um negócio trivial, mas o conceito que está por baixo, que faz ele acontecer, ele não é um negócio trivial. Como é que eu consigo explicar a orquestração de serviço para um cara que não tem a menor ideia do que é um serviço, cara? E o Frank, ele tem essa maestria dele conseguir comunicar isso daí, você está entendendo? Da mesma maneira que ele conversa com o pessoal que está desenvolvendo todas as APIs, ele consegue ter esse tipo de comunicação. Então, o arquiteto, ele precisa ter a credibilidade, não apenas com o time técnico, mas também com o pessoal lá de cima, né? Com os usuários desse sistema, ou quem vai, pelo menos, configurar esse tipo de sistema. Eu achei excelente essa reflexão sobre o papel do arquiteto, né? Assim, de ser esse mediador, e de ter que ter essa habilidade. Talvez seja difícil ensinar essa habilidade em tão pouco tempo, né, de uma disciplina, mas eu acho que é super importante e tem muito a ver com comunicação. Eu vivo repetindo isso o tempo todo, assim, documentação é comunicação, né? Se o seu documento não comunica, talvez ele não esteja servindo para o propósito dele. E não só do ponto de vista de comunicação, a pessoa também tem que ser habilidosa o suficiente para se comunicar com diferentes backgrounds, ou diferentes pessoas que pensam de forma diferente, né? Interessante. Um comentário sobre isso que você falou, eu costumo dizer o seguinte, veja bem, de fato, essa habilidade de comunicação que um arquiteto ele precisa ter, você não vai desenvolver isso em uma disciplina, mas isso aí vai ao longo da carreira do cara, né? Ao longo da carreira do cidadão, da cidade dele, eles vão desenvolver isso daí. Então, assim, eu costumo dizer que ninguém vai dormir hoje um desenvolvedor e acorda um arquiteto. Isso não existe, né? O papel do arquiteto, ele é algo gradual, que você vai ganhando respeito, você vai ganhando do seu time, vai ganhando conhecimento no domínio, e você chega num ponto que você diz, não que você diz, mas que os outros reconhecem. Eu preciso de algo sobre o sistema, que é informação que é crítica, aquele cara sabe. Então, aquele cara, ele é o arquiteto do sistema, né? Aquele cara que vai ter o papel do arquiteto. E, assim, eu já tive experiências aqui no passado, não aqui diretamente, mas com clientes externos, que, por exemplo, cara, teve gente que prometeu algo para um cliente que não tinha condições de ser implementado. Era tecnicamente impossível. E eu chego para o cidadão, para o meu gerente de projeto, na época, há anos atrás, e eu digo, isso aqui não se pode ser feito. Ele fez, quem disse? Eu fiz, eu estou dizendo porque eu tenho conhecimento técnico suficiente para saber que isso daqui não tem condições de ser feita.
a arquitetura ela está amarrada a um ponto que a gente não consegue realizar isso. O que eu quero dizer, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que o arquiteto o arquiteto do sistema, ele precisa ter também conhecimento técnico para saber o que é possível e o que não é possível. Eu posso parecer um pouco Caxias, João, quando eu digo que, ser muito insistente, que o arquiteto ele precisa ter conhecimento técnico. Mas eu não vi nenhum arquiteto de software, nessas empresas que eu tenho dado consultoria, que tiveram sucesso na carreira, que são pessoas que são leigas quando a gente vai para a parte técnica. Não conheço. Porque as decisões dele, e eu friso muito isso quando falo sobre arquitetura, que as decisões arquiteturais são decisões transversais, né? São decisões que impactam muita gente. E certamente impacta lá em quem vai desenvolver o sistema, porque, no final das contas, isso é bit, né? Alguém tem que escrever o que está sendo desenhado no quadro. Sim. E aí, assim, se você não tiver esse conhecimento desse impacto no desenvolvedor, no testador, na pessoa que vai implantar, na pessoa que vai manter, dificilmente você vai ser bem sucedido nas decisões que você tomar. Perfeito, perfeito. É isso daí, João. Pablo, eu também abordo a arquitetura de software sobre a perspectiva de que requisitos não funcionais, eles norteiam as decisões, né, de arquitetura de software. E você trouxe alguns requisitos, eu anotei aqui, que são, talvez sejam vistos em outros domínios também, mas que tem muita relação com o domínio que você apresentou. Essa questão da evolução rápida, né? Fazer um parênteses aqui, talvez pessoal, meu irmão trabalha numa fábrica de software, então, numa fábrica, ele trabalha na Gerdau, numa siderúrgica. Uhum. E a coisa que ele mais me repete é, olha, se o negócio parar, o dinheiro, a gente consegue ver o dinheiro indo embora, porque o chão de fábrica não pode parar, sabe? Não pode parar. E assim, aí você trouxe esse requisito super importante, que é a evolução rápida ou a adaptabilidade rápida do problema, né? Olha, aconteceu um problema, o número de minutos que a gente ficar fora do ar ou com o chão de fábrica parado, isso é multiplicado por centenas de milhares de reais, ou enfim, dependendo da ordem de grandeza aí. Uhum. E achei interessante esse caso, que então você precisa pensar arquitetura, talvez você pode relaxar em outros requisitos não funcionais, mas você não pode relaxar nesse de ter tolerância a falhas ou tolerância a faltas, dependendo da tecnologia. Tem que evoluir rápido, tem que reagir rápido aos problemas, né? E ainda assim, né? Em algum momento, essas todas as decisões são críticas, ou requisitos, talvez, nesse caso, funcionais, são críticos. Por exemplo, o freio. Uhum. Se ele falhar, é um problema seríssimo, né? Assim, ele não pode falhar, mesmo que a falha seja silenciosa, se houver auditoria depois, a gente vai descobrir que foi a falha no freio, no sistema que controla o freio. Aí a minha pergunta é, falando sobre documentação arquitetural nesse caso, tá? Para requisitos dessa natureza, você sente que a documentação arquitetural precisa ser diferente de outros requisitos que são talvez mais aceitáveis, ou às vezes a gente nem documenta porque não são tão críticos? Você tem experiência concreta com isso, nesse sentido? Tenho, João. Tenho experiência concreta com esse tipo de documentação. E, assim, a gente identifica requisitos, como eu falei para você, aqueles que são novos, que são críticos, ou seja, se falhar, alguém vai morrer, ou alguém vai ficar seriamente vai ter um acidente grave, ou é algo que vai ter um custo alto. Por exemplo, imagine se você tiver uma máquina dessa para daí, ou se ela entope, ou tem um gargalo, você pode comprometer um equipamento que custa muito dinheiro. Então, assim, a gente identifica quais são esses tipos de requisitos. Uma das coisas que a gente faz a gente vai no cliente, e eu faço muito isso, João. A gente vai no cliente e a gente conduz workshops com esse pessoal e a gente sai de lá, o cara tem uma lista de 300 requisitos, a gente sai com uma lista de 50. Aqueles 50, eles precisam ser adereçados. Não tem opção de não ser. Para esses 50, a gente documenta eles de uma maneira bem precisa. Que a gente usa e tal. Tá. Então,
Aqui eu vou compartilhar um template que a gente usa justamente para documentar, vamos dizer assim, aqueles 50 requisitos que eu falei que são extremamente, que precisam ser adereçados, que são relevantes para a arquitetura. A gente chama eles de Architecture Driver, né? Então, assim, tem a parte de cima desse template, que é uma parte organizacional. Muita gente ignora, mas isso é extremamente importante, porque eu vou ter aqui identificadores, vou ter o status dele, vou dizer qual é a prioridade e vou dizer quem são as pessoas responsáveis por isso, quem são os stakeholders envolvidos aqui. E a descrição dele é feita basicamente por 3 campos. A gente diz o environment, que é o contexto, né, que aquele requisito ele vai acontecer. A gente tem o estímulo e tem como o sistema deve reagir àquilo. A gente tinha anteriormente, João, uma quantificação para a resposta, ou seja, o quão rápido a resposta tem que acontecer, qual é o nível de precisão dela. Mas a gente observou que essa quantificação ela é necessária para todos esses aspectos aqui, para o contexto, para o estímulo e para a resposta. Então, assim, a gente tem observado que quando a gente documenta baseado nesses campos aqui, a gente consegue ter uma maior precisão. E interessante que o pessoal reclama que vai demorar para poder especificar isso. Mas quando eles veem o benefício, que eles conseguem conversar entre si e chegar num acordo comum de dizer o sistema reagir rápido para mim quando eu aperto no botão, significa ele reagir com um intervalo de 2 segundos no máximo. Os caras conseguem conversar sobre isso. Então, assim, quando você quantifica esse tipo de coisa, frases do tipo, o sistema deve ser o mais rápido possível, ele deixa de existir. Você vai dizer, o sistema ele deve reagir com, no máximo, 2 segundos de delay após o estímulo acontecer em um determinado contexto. Entendi. Então, assim, essa questão do... Acho que eu tenho um exemplo aqui que eu posso mostrar para você. Isso aqui é um exemplo piloto baseado... Desculpa, Pablo. Esse template vocês desenvolveram internamente ou é algo, por exemplo, como o modelo C4, que já é bem difundido? Na verdade, João, esse template, do jeito que ele está aqui, ele é um template que a gente desenvolveu aqui dentro, que a gente foi enriquecendo ele ao longo dos anos, né? Entendi. Mas, por exemplo, se você pegar os templates de documentação arquitetural do SEI, do Software Engineering Institute, a gente se inspirou no que eles fazem. Por exemplo, agora, só para dar uma ideia de perspectiva do que a gente está fazendo, tem um autor bem conhecido na área de arquitetura de software chamado Rick Kasman. E eu estou trabalhando agora com o Rick, a gente está trabalhando justamente em Architecture Drivers para atributos de qualidade de dev time para sistemas de indústria 4.0. Porque o pessoal sempre fala em runtime, é performance, é security, é safety, mas o pessoal se esquece de maintainability, se esquece de portability, coisas desse tipo. Então, em conversa com o Rick, na verdade, quem está trabalhando nisso aí sou eu, o Frank, o meu colega que eu falei, o Rick Kasman e o Rafael Capilla, que é meu outro colega da área da arquitetura de software, da comunidade. E a gente está trabalhando junto, identificando justamente quais são esses tipos de requisitos, né, que devem ser considerados. E, inclusive, a gente estava reunido esses dias e o Rick, ele olha para isso aqui e ele diz assim, rapaz, eu não lembro a última vez que eu tinha pensado nisso e a gente está usando isso de novo. Então, assim, é bem interessante. Então, o que eu quero dizer com isso isso não é nosso, vamos dizer assim, puramente, mas a gente adequou para as necessidades que a gente observou ao longo dos anos. E interessante essa coisa de... A gente sempre fala, quando fala de requisitos não funcionais ou atributos de qualidade, sempre está falando de disponibilidade, porque os sistemas hoje em dia também, todos na web, na nuvem, a gente fala de disponibilidade, fala de latência, fala de segurança, e acaba esquecendo ou falando muito pouco sobre esses que você citou, né? Manutenabilidade, como é que eu vou evoluir o sistema, minha equipe está treinada para isso. Tal. E é importante lembrar que esses requisitos talvez não sejam tão protagonistas para quem usa o sistema quanto os outros, né? Disponibilidade é muito protagonista para quem usa o sistema. Mas a manutenção do sistema, manutenabilidade, ele tem um papel importantíssimo no dia a dia do desenvolvimento do sistema. João, um exercício que vale a pena, de repente, fazer, inclusive, com os alunos da disciplina, pega um cenário, pega uns 2 casos de uso,
Pega esse template aqui que eu estou mostrando para vocês e tenta pensar, pega o ISO 25010. Pega o ISO 25010, lá você tem atributos de qualidade, DevTime e Runtime. E pede para eles especificarem requisitos de runtime. E depois pede para eles especificarem requisitos de DevTime. E perceba ao final a quantidade que você vai ter de runtime, que vai ser imensa. E de DevTime vai ser quase nada, porque a gente tem dificuldade de pensar nisso. Isso, é. Tem dificuldade, né, de pensar nesse tipo de requisito, mas eles são fundamentais, cara. É. Além de dificuldade, normalmente a gente entende isso como talvez um problema de segunda ordem, né, de segunda classe, que eu contrato mais desenvolvedores, ou Perfeito. Enfim, aquelas decisões que a gente sabe que deram errado ao longo do tempo e a tendência é dar errado. E assim, além, João, de documentar os drivers arquiteturais dessa maneira, a gente tem um segundo template que é para documentar. Não está aqui não, tá. Que é para documentar as decisões arquiteturais, porque cada driver você precisa ter uma solução, não é? Então, assim, a gente recomenda que a gente pense em documentar a solução como, primeiro, de uma maneira mais genérica, em um conjunto de passos, né? Você pode pensar um diagrama de sequência que vai acontecer aqui, da solução em si, como é que você pensa ela. A gente tem aqui quais são as decisões arquiteturais que foram tomadas, e não apenas isso, mas as descartadas, que é outra coisa que a gente ignora demais, não é? E, João, eu já passei por essa situação da seguinte, eu estou trabalhando no cliente, eu chego, por que tomou essa decisão? Aí o cara chega e diz, rapaz, eu não sei te dizer mais não. Então, assim, eu fiz quais eram as alternativas, aí é que a gente não sabe também. Então, eu, enquanto consultor, eu posso sugerir algo que os caras já descartaram no passado e não sabem por que mais. Entendeu? E, de repente, isso vai bater lá na frente quando o órgão certificador, o certificador vai dizer, não passa. Aí a gente recomenda documentar as decisões de acordo com esses campos aqui. Então, assim, os passos genéricos, as decisões tomadas, a decisão descartadas, quais são os pontos a favor, quais são os pontos contra da decisão tomada. Eu tenho que saber também quais são os aspectos negativos da decisão os aspectos negativos da decisão que eu tomei. Eu tenho que estar ciente das limitações. Sim, os trade-offs envolvidos, né? E você falou justamente da questão do trade-off, que é o que eu tenho aqui nesse slide, no canto inferior direito. Que é justamente quais são as decisões e os outros atributos de qualidade que vão ser impactados pela decisão que eu tomei. Bacana. Então, é muito importante ter esse tipo de coisa. Eu não, para ser muito sincero, não tinha tentado para esse caso, assim, de documentação das decisões que a gente tomou ou que a gente decidiu não usar, né? O porquê que a gente não vai para esse caminho. Isso é importante porque você deixa legado uma história das decisões e Sim. Os erros as alternativas estão lá e estão lá os motivos pelos quais a gente não adotou. Desculpa. Não. Não, assim, só concluindo, aí pode ser que alguém diga assim, mas rapaz, eu vou ter que documentar todas as decisões assim, que trabalheira vai ser essa? Você diz, cara, você não documenta para todas, você documenta para aquelas que são novas, que são custosas e que vão ter um alto risco implicado. Então, isso que a gente faz, entendeu, João? Então, no final, você vai ter 30, 40, Sim. Eu nunca vi mais do que 50 decisões documentadas dessa maneira. Pois é, essa é uma tecla que eu bato muito também, assim, documentos enormes de decisões arquiteturais acabam não comunicando, quando você pega um documento PDF de não sei quantas páginas, você fala, acho difícil alguém ler isso de cabo a rabo, é melhor a gente, de novo, documentação é comunicação, então é melhor que seja direto ao ponto, com as coisas críticas, as que não são tão críticas você discute no dia a dia ou deixa documentado de outra maneira. Perfeito. Antes de partir para os trade-offs em específico, que aí e já começando a terminar o nosso papo, essa parte da documentação também me chamou a atenção que, no final das contas, para alguns cenários, ela é parte do negócio, porque você precisa ter a documentação para ter a certificação que você está pleiteando, né? Isso muda um pouco o cenário do que eu venho discutindo normalmente. Olha, a gente documenta porque é importante
para o próprio processo, é importante deixar as decisões as claras, o modelo de RFC é legal porque você discute isso com todo mundo, mas a documentação é sempre um meio para você espalhar as decisões. Ela continua sendo um meio para espalhar as decisões nos casos que você apresentou, mas ela é um fim também. Aquele artefato documental, ele serve para o meu negócio atingir uma determinada certificação e aí eu poder fazer novos negócios, porque tenho essa certificação, né? Absolutamente, João. Eu quero compartilhar isso aqui foi uma informação que eu tenho de uma entidade da Inglaterra que disse que 40% dos acidentes relacionados que têm uma implicação de safety, ou seja, que vai matar alguém ou vai causar um dano substancial ao meio ambiente, eles têm a causa em uma especificação inadequada. Isso não sou eu que estou dizendo, isso veio, você encontra essa informação disponível. Uma outra é que tem esse Safeware Engineering Corporation que diz que nos últimos 20 anos, quase todos os acidentes que foram relacionados a alguma falha de software, eles podem ser rastreados a falhas ou especificações inadequadas. Isso é muito sério, cara. E assim, quando você vai para... Eu queria mostrar isso aqui para você. Por exemplo, isso aqui você trouxe standards, e eu lido muito com standards, porque o domínio que eu lido é regulado por isso. E todos esses aqui que você vai, João, todos esses standards, seja para veículo, para aeroespacial, para máquinas pesadas, equipamentos médicos, eles falam qual é a especificação no detalhe para você, porque você deve prover. No detalhe, sabe? A documentação acaba fazendo parte do teu negócio, né? É fundamental. Você não tem um negócio. Né? E sabe o que é outro fato interessante que eu queria compartilhar com você aqui? Vou só dar uma passada aqui nesses slides. Cadê? Aqui. A rastreabilidade dos artefatos é algo que é extremamente importante quando se vem para falar sobre decisão arquitetural. Muitas vezes você tem uma decisão arquitetural e você não diz qual é a razão de você ter aquela decisão. E, assim, tem um documento do FDA que vem mostrando que a rastreabilidade entre a documentação das ameaças, dos requisitos de safety, da arquitetura, que é submetido para o FDA, eles são normalmente incompletas, incorretas e conflitantes. Patrick Meda, que é esse cara daqui, dessa segunda referência, Patrick Meda é um amigo meu da universidade daqui da Alemanha, de Ilmenau, e ele é um cara muito ativo nessa parte de rastreabilidade. E ele diz assim, Pablo, nas consultorias que eu dou, nas pesquisas que eu faço, a criação da documentação, principalmente das decisões arquiteturais, para os requisitos, ela é feita muitas vezes quando o produto já está pronto. Aí o cara vai e precisa fazer um backtrack daquilo. Aí tome tempo para poder fazer isso acontecer e o negócio não vai ser mais preciso, porque você já perdeu muita coisa. Pois é. E aí as decisões vão ficando esquecidas ao longo do tempo. Sim, exato, perfeito. Pablo, falando o último ponto aqui que eu tenho para destacar, obviamente a gente pode continuar o papo, mas essa história dos trade-offs, que eu também sempre... A gente chegou a falar, né, em um determinado momento, inclusive foi muito, muito impactante assim, ver que na documentação que vocês usam aí tem um espaço para definir muito bem os trade-offs, isso é super importante, super alinhado com a maneira que eu vejo ou que tento abordar na disciplina. Que, no final das contas, toda decisão, se você for um pessimista, toda decisão é uma perda, né? Porque você decide por algo em detrimento de outra coisa. Mas se você for otimista, também toda decisão é um ganho. De qualquer forma, toda decisão envolve um trade-off. Você tem, por exemplo, se você adotar SOA, adotar o RAMI aí, que tem essa estrutura em camadas e tal, é óbvio que você tem benefícios, assim, já que não precisam mais nem de advogado, né? A gente já sabe dos benefícios que vem. Mas você tem também um aumento de complexidade, né? Na forma como você vai tocar o chão de fábrica. Segundo, você tem que agora treinar um pessoal de um domínio completamente diferente de engenharia de software, de ciência da computação, nesses novos conceitos, né, que não são novos para a gente, mas para eles são novos. Então, assim, é o caso clássico da decisão que tem um impacto muito transversal, inclusive no teu cliente, né?
E tem esse trade-off, assim, eu ganho muita coisa, mas eu também tenho as desvantagens, né? E a dificuldade é das pessoas aceitarem que eles vão ter essa perda. No final das contas, o cara vai querer ter tudo maximizado, né? O que eu gosto de fazer, João, eu pego esses atributos de qualidade do ISO 25010, coloco eles expostos quando eu vou fazer algum workshop, alguma consultoria assim. Eu digo, o que é que você precisa ter aqui de toda maneira e que vai fazer um diferencial no seu produto? Aí a gente começa a conversar, mas isso é um processo muito longo para as pessoas aceitarem que os produtos dele não vai poder ser 100% performático, seguro, safe e tudo isso, entendeu? Isso é uma dificuldade. Eu acho que está muito isso é muito intrínseco à mente humana de querer tirar vantagem em tudo. Eu quero ser o melhor em tudo. Sim. Né? Então, assim... Então, mediar essas vantagens e desvantagens é um trabalho que é parte do arquiteto, do trabalho do arquiteto. É um trabalho que o arquiteto de software ele tem que lidar com isso. E tem 3 aspectos que eu costumo trazer quando eu vou discutir isso com os meus clientes. Eu digo assim, você tem que pensar os trade-offs não de maneira isolada. Você precisa primeiro entender o que os atributos de qualidade que você quer maximizar vão trazer para o seu produto e para o seu business. Então, por exemplo, pense sempre no seguinte, qual vai ser a relação desses atributos de qualidade, o que esses atributos de qualidade vão beneficiar o seu produto frente à competição. Por que meu produto vai ser melhor? Onde é que eu vou querer ganhar? Tá entendendo? Segundo, eu vou ser mais rápido para desenvolver, vou ser mais rápido para poder reparar erros, vou ter um time to market mais rápido, não é? E qual vai ser o valor agregado do produto? Então, são esses 3 aspectos que eu digo em geral para a gente levar em conta. Tá ok, vamos pensar em tempo, dinheiro e posição frente ao competidor. Baseado nisso daqui, vamos entender o que é que vocês querem em cada um desses 3. Agora, vamos pensar os atributos de qualidade que vão ajudar você a atingir esses objetivos aqui. Porque é aquilo que eu falo, qualidade por qualidade, eu sempre vou querer ter o melhor de tudo. Mas na hora que você coloca dinheiro, tempo e competição, aí a coisa muda de figura. De repente, o competidor, ele é mais rápido. Aí você vai dizer, ok, mas eu não quero ser tão rápido, eu prefiro ser mais seguro. Aí o cara começa a dizer, ok, então a gente pode reduzir um pouco da segurança, ou melhor, um pouco da performance para aumentar a segurança. Aí eu começo a conversar, entendeu? Entendi. Ou seja, você traz não só o conceito de trade-off para a decisão arquitetural, mas para as decisões de negócio, com quem você está trabalhando. Perfeito, é isso daí. Assim, excelente o papo. Eu acho assim fantástica a forma como você trouxe exemplos que a gente não está acostumado a debater, assim, de domínios que a gente não está acostumado a debater. Eu me lembro sempre que na academia eu torcia muito o nariz para exemplos como em sistemas aviônicos e tal. Ninguém trabalha com isso, eu nunca vi um sistema aviônico na vida. Mas aí, agora a gente sabe de pessoas que trabalham com isso e trazem para a gente discutir, eu acho super importante. Muito obrigado novamente, eu tenho absoluta certeza que foi muito proveitoso, a gente teve um papo bem longo a respeito de vários conceitos que são transversais à arquitetura de software, e você trouxe essa visão de um domínio super diferente do que estamos acostumados a lidar. Então, te agradeço novamente, muito obrigado, assim, é um prazer conversar contigo, é sempre um prazer, e tê-lo participando da disciplina, do curso de Ciência da Computação da UFCG, para a gente é um privilégio. Pô, João, eu que agradeço, eu tenho um carinho imenso pela UFCG, por esse programa de Ciência da Computação daí, não é? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por essa instituição como um todo, né? E, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de arquitetura de software foi na disciplina do professor Jacques, quando eu estava no mestrado. Foi a primeira vez que deu aquele clique, arquitetura de software, o que é isso, né? E foi aí onde eu comecei a, de fato, a investigar isso daí, e hoje em dia é o principal business que a gente tem aqui, não é? Então, assim, eu agradeço demais também a oportunidade. Conte comigo, João, para outras oportunidades, se você quiser. Por exemplo, em outros domínios, no setor automotivo também, a gente pode trazer coisas interessantes, caso haja interesse.
Enfim, fica à vontade, cara. E, mais uma vez, conta comigo aí. Claro, assim, o papo da gente rende bastante, a gente com certeza vai conversar mais sobre isso e talvez tentar fazer uma série de outros vídeos. Muito obrigado de novo, Pablo, obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido bastante. Lembrando que esse é